Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Isaías, capítulo de número 6. É um prazer estar com os irmãos aqui. Depois de alguns longos tempos, né? A gente está aí, está fora, está aí, está fora. E eu quero louvar a Deus, todos os irmãos que oram pela gente. A verdade é que todos nós que estamos aqui nessa noite temos as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos problemas. E eu acho lindo quando o Senhor chega para Paulo e diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque na hora da dificuldade, da nossa fraqueza, na verdade, quem de nós que está aqui dentro, nunca levantou a mão e disse assim, ó, chega, eu vou parar. Vou para a igreja e quanto mais eu vou, mais problema acontece, mais tribulação acontece, mais dificuldade acontece. Eu vou parar. Quanto mais eu oro, mais tribulação vem. Passamos uma luta longa, mas já estamos vendo a luz lá no fim do túnel começando a apontar e nós cremos que Deus vai nos dar vitória. E às vezes é tão interessante que quando nós dissemos que não dá mais, que a gente vai parar, é que o Espírito Santo chega e começa a mudar as nossas situações. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu entrei aqui com o coração na mão, desde quando eu cheguei. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele assim: o Espírito Santo vai te ajudar a resolver tudo isso. Olhe para ele e diga: você vai dar a volta por cima. Olhe para ele e diga isso. Você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Eu sei, irmão, é difícil. Chorar não é fácil. Versículo de número 4 do capítulo 6. Quem achou, diga amém. Os umbrais das portas tremeram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem imundo de lábios, e habito no meio de um povo que tem lábios imundos. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, e tendo em sua mão a brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, e tocando com ela sobre a minha boca, ele disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e tirada é a tua culpa, e são limpos os teus lábios, perdoados são os teus pecados. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Respondi então: eis-me aqui, envia-me a mim. Sente, por gentileza. A verdade é que o pecado de Isaías foi tirado, mas as falhas sempre estão no mesmo lugar. Por mais que a gente se esforce, por mais que você se empenhe, por mais que você deseje, por mais que você queira, por mais que você busque, sempre haverá algo que vai nos faltar, que o Espírito Santo vai preencher, que o Espírito Santo vai fazer. Este diálogo entre Deus e entre Isaías parece que foi rápido, né? A gente lendo a Bíblia parece que tudo foi rapidinho, foi uma coisa rápida, tudo passou, tudo se acabou. Mas a Bíblia diz que no ano em que morreu Uzias, um parente, primo, rei, importante, aquele que dava o sustento, o conforto, a necessidade que Isaías precisava preencher na área financeira, porque ele era profeta. Quando Uzias morre, deixa um vazio.
No coração, na lembrança, na amizade e no bolso. E a verdade é que muita gente só reconhece a Deus quando falta alguma coisa. Quando a tempestade chega. Quando o problema chega. E nós nos preocupamos demais em fazer alguma coisa e não nos preocupamos em ser alguma coisa. E eu prego nessa noite para nós estamos aqui. A mensagem ela bate aqui e depois vai para lá. Todos nós sentimos quando alguma coisa nos falta, quando alguma coisa nós precisamos, quando algo se perde. A perca machuca a nossa alma, a perca machuca o nosso coração. Quem já não perdeu? Fala aí, irmão. Quem já não perdeu um amigo, quem já não perdeu um ente querido, quem já não perdeu o pai, quem já não perdeu a mãe, quem já não perdeu aquele amigo que era muito chegado, quem já não teve alguma perca na sua vida? E a perca ela não avisa quando chega. O amigo avisa, quando ele vai na tua casa ele liga, estou indo lá. Prepara alguma coisa que eu estou indo aí. Vou te visitar, vou fazer algo por você. E eu já estive na obra missionária, eu sei o que é a obra missionária. Teve uma época na nossa vida que a gente trabalhou voluntário. E eu me lembro que um dia eu estava trabalhando na igreja, eu estava fazendo uma textura na parede do púlpito da igreja. E o Israel chegou lá na igreja, Israel era bem menor. E ele disse, pai, a mãe mandou avisar que acabou o gás. Aí eu fui conversar com uma pessoa, ele disse, você não é missionário? Ora pelo gás, varão. Fui pedir para ele dar um prazo para mim, uns 15 dias, para a gente pagar aquele botijão de gás. Ele falou, ora lá pelo gás. Mas ele falou brincando para mim. E eu levei aquilo a sério. Orei pelas duas mãos do Israel. Eu falei, vai lá, põe a mão no botijão que Jesus vai botar gás lá. E para você entender que muitas das vezes nós achamos que Deus nos abandonou. Porque a circunstância, a situação, os problemas, as dificuldades, as lutas da vida nos dão a perceber que parece que Deus nos abandonou. Porque é do ser humano achar isso. Estou na prova, estou na luta, Deus me abandonou. Israel chegou em casa, entrou pela porta dentro, colocou a mão no botijão, orou. Minha esposa terminou o almoço, quando eu cheguei meio-dia fui almoçar. No outro dia de manhã o irmão levou o botijão de gás. Quando ele chegou lá, tinha gás ainda no botijão. Ele deixou o botijão de gás. Depois de uma semana ele passou lá, o botijão ainda tinha gás. E ele levou para casa e ainda usou onde ele vendia o gás, fazia comida para o pessoal. Mais uma semana, e Deus provou para mim que na hora da maior dificuldade da nossa vida, as menores coisas têm importância diante da mão do Senhor na nossa vida. Então pare de reclamar. Quem não chora, irmão? Fala aí. Quem nunca chorou? Quem nunca foi para um canto escuro chorar? Fala para mim. Quem nunca passou uma necessidade na sua vida? E às vezes nós passamos algumas dificuldades e recorremos a algumas pessoas. Pedimos ajuda para alguém. E alguém olha para você, bate nas suas costas e diz assim, vai melhorar. E às vezes até uma pessoa que tem condições de te ajudar financeiramente. E ele diz, olha para você e diz, vai melhorar. Você vai passar por isso. E às vezes a gente olha para ele e diz assim, poxa, achei que de repente ele me ofereceu uma ajuda. Aí Deus olha do alto céu e diz, não é da ajuda dele que você precisa. Você precisa da minha presença sobre a tua vida. Você precisa da minha presença dentro da tua casa. Você precisa da minha presença dentro do teu coração. Você precisa da minha presença dentro da tua família. Você não vê, você não entende. Mas se você pudesse enxergar, você ia ver que o diabo ele tem uma fúria terrível contra a tua casa, contra a tua esposa, contra você. E se ele pudesse, ele destruía o teu casamento, ele destruía a tua vida, ele destruía o teu lar, ele destruía a tua loja, o teu negócio, aquilo que você possui. Ele não faz isso, é porque quando ele chega lá, há um Deus todo-poderoso que está do teu lado, te protegendo cada dia. Levante a tua mão e adore a Deus. Isaías percebe que o amparo dele não estava em Uzias. É por isso que ele escreve dizendo, no ano em que morreu Uzias. E às vezes eu fico me perguntando, pastor Adriano, o senhor que é teólogo?
nosso maestro em teologia, eu fico me perguntando se até o capítulo 6 ele era crente. Ele conhecia verdadeiramente Deus. Porque ele tem uma visão diferente. E a vida de Isaías muda daquele dia em diante. Até aquele dia ele confiava em si mesmo. Até aquele dia ele confiava na sua amizade, ele confiava no seu potencial, ele confiava no que ele possuía, ele confiava no que ele podia fazer. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, em que morreu o seu amparo, ele para dentro de si e diz: eu vou me recorrer a quem? Quem é que vai me ajudar agora? Quem é que vai me estender a mão? Quem é que vai fazer algo por mim? Então Deus se apresenta no momento crucial da sua vida, e Deus diz assim: eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero fazer algo por você, Isaías. Quem sabe você entrou aqui nessa noite despejado do emprego, sem possibilidade de alguma coisa. Quem sabe você até recorreu a alguns amigos, algumas pessoas que eram próximos a você, e você diz: eu preciso de alguma coisa. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te falar o que você precisa. Eu sou todo poderoso para te dar, e eu tenho. Filipe tinha, eu já contei essa história muitas vezes, mas Deus, quando quer cuidar da gente, meus irmãos, esses tempos atrás a gente está lutando, estamos saindo de grandes dificuldades. Esses tempos atrás, numa grande dificuldade, eu sentei, foi até interessante, porque eu estava no lugar, não era aqui na cidade, e eu saí na estrada da cidade, sentei num banco, pequeno banco, e eu comecei a meditar na minha vida, da onde Deus me tirou. A minha vontade era de desistir de pregar, de parar de pregar, de ser um membro comum, arrumar um trabalho, conduzir a família, porque pregar é difícil. Pregar às vezes nos machuca. Pregar às vezes não é fácil. Eu sentado num banco comum, eu comecei a me lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida. Eu comecei a entender que nós não pregamos porque queremos. Eu comecei a entender, irmão Francisco, que a gente não dirige Desafio Jovem porque a gente quer. É algo que Deus colocou dentro da nossa alma, as pessoas não entendem. Tem muita gente que às vezes fala: ei, rapaz, abandona isso daí, você vai ficar se incomodando com marmanjo, com gente barbada. Mas é algo que Deus colocou dentro de nós. As almas fervem dentro da nossa alma, não tem como tirar. Não tem. Isaías entende que havia uma situação difícil no meio do povo. O povo precisava de alguém. A humanidade precisa de uma voz. A humanidade precisa de palavra. É por isso que quando a dificuldade chega, eles vêm aqui na igreja, no culto da terça-feira, meio-dia, na tarde da vitória, na quinta-feira à noite, eles procuram Deus. Porque ele sabe que só aqui é onde Deus tem poder de resolver todas as suas necessidades. Ele sabe que ao entrar por aquela porta, Deus tem uma palavra para a sua alma. Ele sabe que quando entramos aqui, oramos, buscamos a Deus, para que Deus venha resolver as nossas dificuldades. E aí a Bíblia diz: e os umbrais das portas tremeram. Treme por causa da dificuldade, mas treme também por causa da presença de Deus. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu não sei o que eles cantavam, não sei o que eles falavam. Depois de apanhar 39, 40 chibatadas menos uma, 39, varada nas costas, lombo ardendo em carne viva, mãos amarradas no tronco, pés amarrados no tronco. Bateram na gente, Paulo, a gente só fez o que era bom. Eles não fizeram nada demais. Eu não preciso.
Eu acredito que naquela noite, se eu tivesse lá, eu ia cantar mais ou menos assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você pode cantar comigo? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Cante comigo. Esconde o rosto para que veja. Silas! E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Cante comigo, vai! Mais e mais no santo dos santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me vê. Enquanto eles estão cantando, os alicerces começam a tremer, e a presença de Deus entra dentro da necessidade em que eles precisavam. Eu vim aqui para te dizer esta noite que enquanto você adora, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus visita a tua... Levante a tua mão e adore a Deus. Porque a adoração é a única coisa que faz Deus entrar dentro do nosso lar. Isaías entende. Ele entende que enquanto ele estava reconhecendo a sua minoridade diante de Deus, a sua pequenez, Deus começa a visitar aonde ele estava. E com certeza ele estava dentro da igreja, porque a Bíblia diz que as portas da casa tremeram, e a casa se encheu de fumaça. Há uma representação na Bíblia de que fumaça é a presença de Deus, a glória, a Shekinah de Deus. E a verdade é que sempre quando Deus entra, Ele sempre entra para resolver. Sempre que Deus entra, Ele entra para mudar, Ele entra para ajeitar as coisas. Então esta noite Deus está dizendo: eu vou entrar, mas não é para bagunçar. Eu vou entrar para mudar, para resolver, para fazer algo melhor sobre a tua casa. Mas houve um reconhecimento de Isaías. Enquanto nós não reconhecermos, a fumaça nunca vai entrar dentro da nossa casa. Nós nunca vamos ver os serafins. Nós nunca vamos ver a presença.